versículo 36 em diante, irmãos. Nós vamos dar continuidade, né? Restaurando a mente para ser o altar de Deus. Hoje nós vamos estar falando da parte número 4, irmãos. Aleluia. E o Senhor Jesus vai nos dar a direção. Livro de Lucas, irmãos, capítulo 5, versículo 36. Você que está do lado do teu irmão, que não está, ajude a ele. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja achou, amém? Amém. Diz assim, ó. E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo novo, porque ele diz: o velho é melhor. Feche os olhos comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te damos graça, nós te exaltamos, meu Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Pai querido, derrama da tua força sobre nós, derrama do teu poder sobre nós, derrama da tua presença sobre nós, Pai. Que o Senhor continue falando conosco aquilo que precisamos, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, continue falando conosco aquilo que necessitamos. Continue nos dando direção, nos fortalecendo através dessa palavra. Continue nos curando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, nos exorta, nos edifica e nos ensina para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Semana passada nós ministramos no texto Provérbios capítulo 4. E meu óculos quebrou, nunca mais fui atrás. Nós ministramos que se tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Então hoje é uma mensagem bastante temática, irmãos. Eu peço toda a atenção dos irmãos, para os irmãos entenderem, porque nós vamos ler bastante versículos. E a proposta e a continuidade da mensagem nós vamos, semana passada, subiu uma pergunta em nosso coração. Nós falamos de guardar a mente, que precisamos ter a nossa mente restaurada, que precisamos de ter a nossa mente curada. E subiu uma pergunta em nosso coração: e como guardar a nossa mente? Como fazer para guardar a nossa mente? E hoje sobe uma outra pergunta em nosso coração, e eu quero aqui esmiuçar um pouco com os irmãos. Por que devemos ser curados em nossas mentes? Por que devemos? Porque temos essa necessidade, e não de ser curado uma vez, mas todos os dias nós temos que ser curados na nossa mente. Se você fazer uma reflexão hoje, como foi o seu dia hoje? Às vezes você foi bombardeado em alguma área da sua vida. Às vezes o adversário lutou em alguma área da sua vida. Então, todos os dias, devemos nos apresentar diante do Senhor e pedir para Ele que nós precisamos ser curados em nossa mente. Porque sabemos que o maior confronto, que a maior batalha é dentro da nossa mente. Então todos os dias nós somos bombardeados. Todos os dias o adversário levanta até mesmo pessoas para nos confrontar, circunstâncias para nos confrontar, como foi cantado pela vida do pastor Val, que em meio à vitória, em meio ao desgaste, né, pastor? É uma mistura e parece que a gente está exausto. E não onde estamos exaustos? Dentro da nossa mente. O adversário conhece quando nós estamos exaustos dentro da nossa mente. Então, por
devemos ser curados em nossa mente? Para que Deus possa escrever uma nova história sobre a nossa vida. Para que Deus possa escrever algo novo sobre nós. E o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração é Lucas, capítulo 5, do versículo 36. Que Jesus dá um exemplo muito simples para que nós possamos entender. Jesus nos dá um exemplo muito simples para que nós possamos compreender. Quem costura que sabe. Se você pegar uma roupa velha, uma roupa que está podre, rasgando, uma roupa velha, e ela tiver um rasgo, e você pegar um pedaço de remendo novo, e você tentar tampar, você até consegue, mas depois, por volta, pela roupa estar velha, ela vai rasgar novamente. Então Jesus dá um exemplo dizendo que não tem como colocar um remendo novo em uma roupa velha. Jesus dá um exemplo também sobre os odres, porque antigamente os homens fermentavam o vinho, fazia o suco da uva, e aonde era armazenado? Em odres feitos de barro. E se você pegasse um odre já tempo, ou rachado, ou trincado, ou velho, quando colocasse o vinho novo e colocasse para fermentar, esse odre não ia suportar a fermentação e ele ia estourar. E Jesus fala que o vinho ia derramar e ia se perder. Há 2 mensagens atrás eu disse para os irmãos que Deus nos observa. Pastor Val, domingo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Deus está nos observando, está nos olhando. Então, olha para você ver a necessidade de termos a nossa mente curada e restaurada. O que no livro de Tiago fala? Que um homem inconstante e de coração dobre, um homem que cocheia em 2 pensamentos, um homem que varia nas suas emoções, um homem que não sabe o que quer, ele não vai alcançar coisa alguma. Vou te dar um exemplo usando você agora. Deus te abençoa e Deus te dá uma empresa. Você tem uma empresa ali, um supermercado. E chega um funcionário para você e fala assim: olha, eu preciso de um trabalho. Mas quando você olha, você percebe que aquele funcionário ele é inconstante. Uma hora ele está bem, uma hora ele está ruim, uma hora ele está pensando positivo, uma hora ele está pensando negativo, e ele começa a ter algumas atitudes suspeitas. Você vai deixar esse funcionário dirigir o seu caixa? Logicamente que não. Você vai dizer: eu não confio nessa pessoa, então não vou dar essa autonomia, eu não vou deixar essa pessoa exercer tal função. Então quando Deus te observa, Ele vai olhar para dentro de você, e antes dele derramar o vinho, a promessa dele sobre a tua vida, Ele vai ver, e nós vimos isso, se você tem condição de receber essa promessa. Por quê? Porque Deus vai olhar para você e vai ver se Ele acha confiança em você, ou se Ele vai precisar trabalhar sobre a sua vida. Um exemplo, Jeremias capítulo 18. Não lembro se é 18. Casa do Oleiro, é 18? Jeremias capítulo 18. Quando Deus pede para Elias descer na casa do oleiro, a gente usa muito esse sermão para dizer: irmãos, você tem que descer, você tem que descer. Mas não era isso que Deus queria mostrar para Elias. Se você fazer uma exegese meio rápida do texto, você vai entender que não é isso que Deus queria mostrar para Jeremias. O que Deus queria mostrar para Jeremias? Que quem está no controle do vaso era Deus. Aleluia. Então quando Jeremias desce, por quê? Porque Jeremias está numa luta constante com Deus, porque Jeremias está intercedendo pelo povo, e Deus fala: Jeremias, então fala o seguinte, desce na casa do oleiro, porque Deus queria curar Jeremias por dentro. E quando Jeremias ele desce, Deus fala: Jeremias, observe, o vaso está na mão de quem? Do oleiro. Então observe.
E o oleiro começa a trabalhar. De repente, o vaso quebra na mão do oleiro. E é de propósito. O oleiro quebra o vaso de propósito. Sabe por quê? Porque quando o oleiro ele quebra o vaso, pastor, na roda, porque ele observou algo impuro. Ele observou algo impuro na argila. Ele observou algo que vai prejudicar na formação do vaso. Ele observou algo que não vai ter condição, que não vai dar liga. Porque se não der liga, quando colocar algo dentro daquele vaso, aquele vaso não vai suportar, aquele vaso vai vazar, aquele vaso vai trincar. Só que Jeremias, como estava desesperado, Deus fala assim: Jeremias, o vaso quebrou. Quebrou na mão de quem? Na mão do oleiro. Então nós estamos na mão de quem? Na mão de Deus. E é Deus que trabalha na nossa vida. Aleluia. E nós precisamos ter essa percepção e deixar Deus trabalhar em nossa vida. Então eu aprendo uma coisa aqui, irmãos, e sem medo de errar. Pessoas, me desculpa, que vivem fazendo campanhas em campanhas, se não for restaurado pelo oleiro, não vai obter vitória. Porque uma coisa que Deus faz é não desperdiçar as coisas, irmão. Deus não desperdiça. Vou dar outro exemplo para nós entrarmos onde eu quero chegar. Você é dona de casa, você é pai de família. Tem um cifrão debaixo da pia, não tem? O cifrão onde escorre água. Se aquele cifrão está entupido, você vai deixar a torneira aberta? Não. Por quê? O que vai acontecer? A água vai vazar. Então Deus, quando olha para você, se Ele vê a tua mente entulhada com as coisas, entupida com as coisas dessa vida, Deus, Ele fecha a torneira e fala assim: não, enquanto não desentupir, eu não abro a torneira novamente. Olha como é simples o exemplo que Deus dá. Então Deus pega esse texto aqui, Cristo pega essa parábola, e é algo simples. Se estivermos doentes, Deus, Ele fecha a torneira, irmãos. Porque Ele vai fazer o quê? Como Ele fez na casa do oleiro. Ele vai quebrar o vaso, vai trabalhar no vaso, porque o oleiro detectou algo que vai prejudicar o andamento do vaso. Então Jesus fala aqui também de desperdício. Porque quando Jesus dá o exemplo do vinho, Jesus vai falar assim, ó: o vinho novo romperá os odres, e se derramará, e os odres se perderão. Jesus não está falando do vinho se perderá. Jesus está falando que os odres se perderão. Ó, presta atenção no raciocínio de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui, Diácono Rafael? Jesus não está preocupado com o vinho. Jesus está preocupado com os odres. Odre é o que é o barro. Jesus está preocupado com você. Porque existem coisas que Ele não vai te dar enquanto Ele não trabalhar na sua vida. Porque Ele não está preocupado às vezes se Ele vai te abençoar ou não. Ele está preocupado se aquilo não vai fazer você se perder. Então Ele não está preocupado às vezes. Ele fala assim, ó: e os outros se perderão. Então Jesus, não adianta, irmão, Jesus não vai dar nada que vai fazer você se perder. Quer um discernimento espiritual aqui? Se é bênção ou maldição que você está pedindo? Se é bênção ou maldição aquilo que chegou na sua mão, se te afastou de Deus, é maldição. Pode largar. Porque Deus não vai te dar nada que te afaste da presença dEle. Deus não vai te dar nada que faz você largar a presença dEle. Deus não vai, porque a preocupação de Jesus aqui não era de perder o vinho, era de perder o odre. Os odres se perderão. E existem pessoas que não entendem isso e falam: poxa, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque eu orei por tal coisa e Deus não me deu. Se Deus não te deu, é porque você ia se perder. Se Deus não fez, é porque você ia se perder. Se Deus não realizou, porque Deus estava preocupado com a sua vida. Outro texto que é interpretado muito, e fazem até campanha em cima disso, e é campanha que não existe, irmão. Mateus capítulo 7, pedi, dar-se-vos-á, batei, e a porta vai se abrir. Aquele que bate recebe, e vós, sendo maus,
A interpretação do texto está no final. Ó. Se vós sendo maus, sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagine o vosso Deus. Se o teu filho pede pão, você não dá pedra, imagine o vosso Deus. Então Deus não vai te dar tudo que você chegar e pedir. Vou fazer campanha tal coisa. Deus vai olhar. Você está na mão dele. Você está na roda e ele está te moldando. E ele vai olhar e falar assim: será que isso não vai prejudicar o andamento? Vai prejudicar, então eu não vou dar. Não, mas eu vi a campanha, pedi, dar-se-vos-á. Irmãos, Deus não vai te dar tudo. É a realidade. Aleluia. Porque Ele está preocupado que os outros vão se perder. Ele está preocupado com você. Às vezes eu peço alguma coisa para Deus, pastor Val, e eu nem estou preocupado comigo. Eu nem estou preocupado se isso vai afetar meu casamento. Eu nem estou preocupado se isso vai afetar os meus filhos. Mas eu estou lá, Deus, eu quero. Mas vai afetar meu casamento? Não é de Deus. Vai afetar o andamento dos meus filhos? Não é de Deus. Vai afetar o meu relacionamento com Deus? Não é de Deus. Não adianta, irmãos. Então olha para você ver um exemplo simples. Então Jesus está preocupado com o quê? Com o outro. Jesus está preocupado com quem? Com você. E por que devemos ser restaurados, curados? Para que quando o oleiro vê que o vaso tem condição, que o vaso não vai rachar, que o vaso não vai quebrar, que o vaso não vai se perder, ele vem e derrama. Se o seu marido, dona Irene, chegar lá e desentupir a pia, agora você vai falar assim: agora eu vou lavar a louça, porque não vai perder água, não vai gastar água, a sujeira vai descer, vai limpar. Assim é a nossa vida diante da presença de Deus. Deus, Ele vai olhar para nós e vai trabalhar, vai mudar, para que a bênção dele repouse sobre a nossa vida. Então olha para você ver como é simples. E eu quero entrar num detalhe aqui. E eu precisava fazer, essa aqui é a introdução da outra mensagem, das 4 terras, irmãos. Mas eu não queria entrar nas 4 mentes sem fazer essa introdução. E é um assunto muito importante que vamos falar aqui. Sobre o perdão. Como é difícil liberar o perdão. Como é difícil você perdoar aqueles que te ofenderam, pastor Val. Como é difícil perdoar aquele que falou mal de você, aquele que te apunhalou pelas costas, aquele que você confiou e... Como é difícil. E o que faz uma família ser destruída é a falta do perdão. O que faz um filho, que nem aconteceu lá em São Paulo, pegou porque o pai tirou o celular dele, ele pegou... Matou o pai, matou a mãe e matou a irmã. Por quê? A falta do perdão. O que faz uma amizade de 30 anos se acabar? Uma palavra mal colocada, mas o outro não conseguiu perdoar. Então o que faz a minha vida paralisar, tanto espiritual e como fisicamente, é a falta do perdão. E a pessoa que ela é rancorosa é a pior ainda para perdoar. Pessoa que guarda rancor, pessoa que fica ruminando aquilo, remoendo, é difícil. E é sobre isso que nós vamos tratar. Por quê? Porque Jesus quer derramar algo sobre a tua vida. Jesus quer derramar algo sobre a minha vida. E Ele precisa olhar se nós temos condição de sairmos daqui com a nossa vitória na palma das nossas mãos. Então vamos lá. Atrás de um perdão sempre existe uma nova história. Vamos lá. Eu quero levar você a fazer uma reflexão agora. Todos nós já perdoou alguém. Fala a verdade. Quando você perdoa a pessoa que às vezes te ofendeu, depois parece que a amizade fica mais... Quando perdoa mesmo, né, irmão? Não é quando finge que perdoa. Quando perdoa, dá
aquele abraço, chega até a sair choro, te perdoo, nossa rapaz, não te perdoo. Parece que a amizade fica mais firme. Parece que algo fica mais firme, fica mais verdadeiro. Não, o cara me perdoou, poxa, eu pisei na bola, o cara me perdoou. Parece que algo fica verdadeiro. É tão gostoso, por quê? Porque aí começa a escrever uma nova história. Aleluia. Quando o casal, ele tem um perdão dentro do relacionamento, parece que o relacionamento fica mais gostoso. Então, atrás de um perdão, sempre existe uma nova história. E o adversário sempre vai lutar para que você não libere o perdão. É uma luta do inimigo. Que você seja rancoroso, que você guarde mágoa, que você guarde ofensa contra a vida do seu irmão, contra a vida do seu filho, contra a vida do esposo, da esposa. Por quê? Porque o adversário sabe, quando um perdão é liberado no ambiente, a atmosfera muda, o jugo é quebrado, as correntes é quebrada, e Deus começa a fazer algo novo sobre aquele lugar e sobre aquelas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos filhos que não conversam com o pai? Quantos filhos que não conversam com a mãe, ou o pai não conversa com o filho? Ou por quê? Por causa de ódio, por causa disso, me diz, por causa daquilo, por causa de uma discussão. Porque o inimigo sabe, se ele continuar pressionando a pessoa naquele sentimento, não tem como Deus fazer, não tem como Deus mudar, não tem como Deus reescrever aquela história. Por quê? Porque dentro da pessoa só há ódio, só há rancor. O pastor Val contou um testemunho uma vez. A igreja era lá embaixo, eu nunca mais esqueci. Uma irmã era dizimista fiel. E a vida dela começou a andar para trás. E ela foi questionar o pastor, é isso, né, pastor? Ela foi questionar o pastor. Pastor, eu sou dizimista, sou ofertante. Está tudo quebrando, está tudo isso, está tudo aquilo. O pastor meio orou para a irmã. Quando orou, manifestou um demônio nela. E o pastor foi e perguntou: o que você está fazendo na vida dela? É por causa da cunhada dela? Ela guardava um rancor da cunhada dela. Aí o pastor expulsou. O Espírito Santo falou para ele: pergunta da cunhada para ela. Quando perguntou, ela se transformou. Não fala dessa mulher para mim. Olha para você ver, a vida da pessoa fica amarrada pela falta do perdão. Quer que eu fale uma coisa para você? No ambiente de trabalho, o cara chega para você, o cara é um pouco estúpido, ignorante com você. Você sai dali, você já sai remoendo. É automático. Nossa, quem que é esse cara para falar isso para mim? Viu? Nossa, mas... Aí o cristão perde até a mesa. Viu? Mas se eu catar esse cara lá fora... Você já começa... A mente começa a ir longe, né? Mas é verdade. Mas quem que é essa pessoa para falar isso para mim? Por quê? Porque o adversário, ele vai lutar para te aprisionar nesse sentimento. Eu já fiquei com mágoa, vou falar de mim, eu já fiquei com mágoa de uma pessoa, irmão, que quando eu olhava para a pessoa, eu ficava tremendo. De tanta mágoa, de tanta raiva. Eu tive que ir para a oração para que Deus quebrasse isso. Porque você fica... E outra coisa, às vezes a pessoa vive bem. A pessoa fez algo para você, ela não está nem aí que ela fez. Ela já até esqueceu. Mas você está lá preso. Você vira escravo daquela pessoa. Olha para você ver. A pessoa vive bem lá. Ah, magoei o Rafael, não estou nem aí. Mas o Rafael me vê, treme, fica com raiva. Por quê? Porque ele é meu escravo. Você vira escravo da pessoa que você guarda rancor dela. Então olha a importância de nós guardarmos a nossa mente e perdoar. Irmãos, o perdão é algo sério. O perdão coloca a nossa salvação. Não coloca não. Faz a gente perder a salvação. Porque Jesus disse que a pessoa não é salva. Quem não perdoa não é salvo. Não é perdoado. Onde que eu encontro isso? Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5. Se quiser achar para nós, pastor, eu acho que é o versículo 14. Então, ou seja, pastor Edmilson, se eu sou um homem que não consigo perdoar, o que eu estou fazendo, irmão? Eu estou perdendo minha salvação. Se
eu guardo o rancor, eu estou perdendo minha salvação. Então a pessoa que não perdoa, ela não pode ser salva. Ela não pode ser perdoada por Cristo Jesus. Ela não pode ser salva. O nome dela é riscado do livro da vida. Jesus disse isso na oração do Pai Nosso. Mas não ora assim: Senhor, perdoa as minhas falhas como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Quer dizer, Senhor, Jesus falou, quando orares, Senhor, perdoa as minhas falhas, porque eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Aí depois Jesus vai explicar: se vós não perdoares os homens que te ofendem, os seus pecados não serão perdoados diante do Pai. É muito sério isso. É muito sério essa falta de perdão. É muito sério essa falta desse entendimento que às vezes nos falta. Às vezes nós estamos pelejando alguma luta e não sabemos detectar aquilo que está travando a nossa vida. Às vezes é um perdão. É você chegar a liberar o perdão para o seu filho. É você liberar o perdão para o seu esposo ou para a sua esposa, para algum amigo, por alguma amiga. Você encontrou, pastor? Não encontrou, não tem problema. Abra para mim, pastor, em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha que em Hebreus fala. Você pega a sua Bíblia, irmão, abra comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha para você ver que lá em Hebreus está escrito, ó. Só para nós entendermos um pouco, irmãos. Pode falar, pastor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O versículo 21, pastor. Não, parábola do perdão, Mateus 18, 21. Assim, eu vou falar dela. Eu vou falar. Tem alguma coisa diferente na sua Bíblia? Dessa versão? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha para você ver que o pastor Val disse aqui, ó, a palavra de Deus está dizendo: de maneira alguma deixe que uma raiz de amargura te perturbe. A pessoa que não perdoa, ela fica perturbada, irmãos. Ela é uma pessoa, desculpa a palavra, ela fica perturbada, amargurada, uma pessoa amarga, difícil convivência. Tem algo diferente? Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Olha só, então vamos lá, vou usar o que você disse, moça. Perfeito o que você disse. A pessoa fica amarga. Então o que é uma pessoa amarga? O que ela faz? Ela contamina o ambiente. Olha, pastor, ela contamina porque ela é uma pessoa amarga. Se eu sou uma pessoa amarga, um amargurado, uma pessoa que não consigo perdoar, uma pessoa rancorosa, eu começo a querer contaminar o pastor Val. Eu começo a querer contaminar o ambiente. O ambiente fica um ambiente de uma coisa assim que não tem como conviver. Agora imagine casado com uma pessoa amargurada. Um amargurado com uma amargurada junto. Como que não é o ambiente? Irmãos, é a realidade, irmãos. Então olha, irmã Helene, como que tem que existir o perdão. Então, irmãos, existe o marido e a mulher não pode dormir brigado jamais. Tem que haver a reconciliação antes de dormir. Nem se tiver que passar até 3 horas da manhã falando, colocando os pingos no i. Mas não deita sem a reconciliação. Agora no ambiente de trabalho lá, o cara é amargurado, o cara é invejoso, o cara é isso. O cara contamina todo o ambiente. Abra comigo, pastor, abra para mim. Mateus capítulo 5, versículo 23, ele até o 24. Depois nós vamos entrar nessa parábola, Rafael. Então olha só, irmãos. O que Hebreus, a palavra está dizendo no livro de Hebreus? Para a gente tomar cuidado com isso.
isso. Então, ó, quer que eu fale uma coisa para você? Quando uma pessoa amargurada chegar perto, dá um jeitinho bem educado, fala, viu, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Pode ler, pastor. 23 ao 24. Capítulo 5, versículo 3 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Ó, bom, ministério agora, igreja. Vai lá, pastor Bruno, dízimo mais alto daqui. Em nome de Jesus. O dízimo mais alto. Estou entregando. Pastor Bruno é aquele que mais faz aqui. Vamos dar um exemplo assim. Faço isso, faço visita, faço aquilo. Mas se eu tiver alguma coisa contra o pastor Val, Deus não vai receber nada do que eu estou fazendo. Isso é Bíblia, irmão. Eu tenho algo contra o diácono Rafael. Eu posso dar 10 mil reais de dízimo. O pastor Val vai pegar, vai investir. Só que a minha bênção vai ficar retida. Aquilo que Deus tem para me dar devido ao meu sacrifício vai ficar retido. Sabe por quê? Porque eu não consegui perdoar o Rafael. Eu tenho algo contra a vida do Rafael. Ah, mas o pastor Bruno o que mais faz? Ele visita, ele prega, ele evangeliza, ele ora, ele expulsa demônio, ele cura, ele faz. Irmãos, Deus não está recebendo aquilo que eu estou fazendo. Olha, irmãos, fico privado da salvação, minha salvação, e ainda tudo que eu faço é em vão. Tudo que eu estou fazendo é em vão na presença de Deus. Então, para mim chegar e ofertar a minha vida no altar, para mim chegar e ofertar dízimo e a minha vida na obra de Deus, eu preciso estar com a minha mente curada. Eu não posso ser um amargurado. Eu não posso ser um cara, uma pessoa que não perdoa, que tem raiva. Olha para você ver, irmãos. Pastor, abre comigo Efésios capítulo 4, versículo 32. Só para nós confirmar, irmãos. Então isso já é uma doutrina. Eu achei com os irmãos aqui mais de 3 versículos. Então isso aqui já é uma doutrina. O que é? Eu tenho que perdoar. É uma ordenança de Deus para a minha vida. Eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, as minhas bênçãos, a minha vida espiritual fica retida. Ó, não tem como, irmãos. Não tem como. Pode ler, pastor. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha, seja bondoso, seja compassivo, perdoando uns aos outros. É uma ordenança isso, irmãos. É uma ordenança de Deus para a nossa vida. A parábola do credor, e eu quero aqui abrir com os irmãos, capítulo 18, Mateus capítulo 18. E nós vamos entender um pouco aquilo que Cristo fez pela nossa vida. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, vai dizer assim, ó: portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar as contas com os seus servos, e começando a acertá-las, e começando a acertá-las, o seu servo, e começando a acertá-las, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10 mil talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendidos eles, e sua esposa, e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei.
Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou e pela garganta, dizendo: paga-me o que tu deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Olha, vamos lá agora somar essa dívida aqui. Eu somei essa dívida aqui. Eu fui estudar um pouco, eu somei essa dívida. Quer ver? Presta atenção, ó. Um talento era equivalente a 6.000 denários. Então o servo devia para o rei 10.000 talentos. Se você fizer a conta, dá 60 milhões de denário. Era uma dívida impagável. E um denário valia um dia de trabalho. Então o servo tinha que trabalhar 60 milhões de dias para pagar o rei. Quem vive 60 milhões de dias? Ninguém vive. Então era uma dívida impagável. Quando Jesus olhou para você, e falou assim: olha, está devendo, hein? Quando Jesus puxou, vamos usar essa expressão aqui? Me dá licença. Quando Jesus puxou a minha capivara, Deus puxou minha capivara, nossa, é inferno na hora, não tem condição. Só que o advogado de Jesus levanta a mão: pai, mas eu paguei, então está perdoado. Aí quando o rei ia condenar ele chegou e falou: Senhor, me perdoa. Ainda foi cara de pau ainda, né? Me perdoa que eu vou pagar essa dívida. Uma dívida imperdoável, irmão. 60 milhões de denários, ele ia ter que trabalhar 60 milhões de dias para pagar os 10.000 talentos que ele devia. Olha só. Só que daí ele foi liberto. Eu e você fomos libertos. Eu e você fomos transformados. Deus está escrevendo uma nova história. O rei está nos dando a oportunidade de viver algo novo. Só que daí alguém te deve. Alguém fez alguma coisa para você. E quantos talentos, quantos denários esse homem devia? 100 denários para ele. Era 100 dias trabalhado. Era uma dívida que podia perdoar. Que tinha como ele pagar essa dívida. Só que ele chega e fala: você está me devendo 100 denários. Não, mas é 100 dias, eu trabalhando eu pago. Pegou pelo pescoço e jogou ele na prisão. E ele pediu a misericórdia. Aí o pessoal indignado encontrou com o rei chega para ele e falou assim: viu, eu perdoei a sua dívida. Era uma dívida impagável. E por que você não pode perdoar o seu conservo? Por isso que a salvação é perdida. O que Jesus vai falar no texto aqui? Que o rei pegou e jogou ele aos atormentadores do inferno, irmãos. É muito sério a falta de perdão. É muito sério. A falta de perdão é muito séria. Então, ou seja, Deus pagou a minha dívida, que era uma dívida imperdoável, é impagável. Porque 60 milhões fala de eternidade. Deus está falando de eternidade, porque viu, é uma dívida eterna, você nunca vai conseguir pagar. Mas Jesus pagou por mim essa dívida. Agora o Rafael pisa no meu pé. O Rafael às vezes sem querer falar algo e eu não consigo perdoar ele. Eu não perdoo. Aí Jesus vai olhar e falar assim: mas poxa,
eu te perdoei, Aleluia. e você não pode perdoar o Rafael, Glória a Deus. eu vou te lançar no inferno. É muito sério isso, irmãos. Para mim terminar, a falta de perdão, ela paralisa a sua vida espiritual, paralisa as bênçãos de Deus na sua vida e a sua salvação. Você está perdendo a sua salvação. E agora trazendo para o corpo físico, a falta de perdão, não estou dizendo o que é, mas pode gerar o câncer na pessoa. A falta de perdão pode. A falta de perdão faz que a pessoa desenvolva doenças psicomáticas, depressão, ansiedade. A falta de perdão causa na pessoa síndrome do pânico. Então olha para você ver o que acontece na vida de uma pessoa que não consegue perdoar. Olha para você ver como é terrível a pessoa que guarda amargura, a pessoa que guarda rancor, além de perder a salvação, ainda de ter uma vida, se priva da salvação e tem a vida totalmente amarrada, a pessoa ainda começa a desenvolver doenças no seu corpo físico. Ódio, rancor. Existem pessoas que olham para assim, eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Irmãos, nós temos que perdoar. E para me encerrar, quero citar aqui três personagens, irmãos, da Bíblia, que tiveram uma história escrita, uma nova história escrita. Sabe por quê? Porque entenderam isso, que o perdão era o caminho. O perdão sempre será o caminho, irmãos. O perdão sempre será o caminho. E essas três pessoas entenderam isso, que o perdão era o caminho. E quando liberaram o perdão, Deus escreveu uma nova história. Outra coisa, como eu disse, só para nós relembrar, Deus não investe em pessoas inconstantes, irmãos. Se você é inconstante, está na hora de rever os seus conceitos. Se uma hora você está bem, outra hora você está arrebentado, está na hora de você falar, Deus, me ajuda, porque eu preciso que o Senhor invista na minha vida. Quer ver? José, irmãos, menino novo, foi vendido pelos irmãos. Então ele foi o quê? Ele foi traído pelos irmãos. Os irmãos pegaram ele e jogaram ele no poço. E era o mais novo. E o irmão mais novo, ele admira o irmão mais velho. Oh, meu irmão, os meus irmãos. Eu vejo a Helena com a Gabriela, como que ela admira o Pedro, como que ela admira a Gabriela, porque é mais velho, o meu irmão mais velho. Só que ele foi traído pelos seus irmãos. Seus irmãos o julgou. Depois, foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois, um homem o comprou, colocou ele na casa dele. A mulher se interessou, foi acusado por um crime que não fez. A mulher o acusou, ele que José tinha estuprado. E ele não fez isso. O que aconteceu com José? Aproximadamente 3 anos e meio preso por um crime que não cometeu. Quando ele chega diante, que ele interpreta o sonho, aí o homem lá indica ele, e ele chega diante de Faraó, que Faraó tem um sonho, ele dá a interpretação e ainda dá a solução. Faraó chega e fala assim, ó, abaixo de mim aqui é você. Deus escreveu uma nova história. Quando os irmãos dele chegam que estão passando fome, os irmãos dele estão perecendo, quando os irmãos dele chegam, José o abraça e chora. Eles vão tentar explicar. Não precisa explicar nada, eu entendi o que aconteceu, fica tranquilo. Eu quero vocês perto de mim. O que Deus fez?
escreveu uma nova história. Esther. Quando o tio de Esther chega para ela e fala, ó, o rei precisa casar de novo lá. Vai. O nome dela era Radassa. Sabe o que significa Radassa, irmãos? Murta. Sabe o que é uma murta? Uma cerca. Então Deus já tinha um propósito na vida de Esther. Quando ela nasceu, os pais dela colocou o nome dela de Radassa. Murta é usada no deserto para dividir terra, para proteger terra. Então ela já veio com um propósito. Deus usou e Deus escolheu ela para proteger, para guardar. E ela chega, só que aquele rei, aquele povo tinha matado os pais dela. Olha, pastor, você vai casar com não vou falar que a Bíblia não fala que é ele, mas podia ser o pai dele, ou o avô dele que matou os pais de Esther. Só que ela se mantém pura, e ela casa com o rei, e através da oração dela dentro do palácio, Deus livra o povo judeu. Deus escreve uma nova história. Glória a Deus. Através do seu perdão, Deus quer escrever uma nova história. Através do teu perdão, Deus quer escrever algo novo sobre a tua vida. Às vezes não é nem sobre a vida da pessoa, porque às vezes a pessoa, irmãos, existem situações aqui que a pessoa foi traída no relacionamento, a pessoa separou, vida que segue, mas depois de 10, 15 anos a pessoa ainda lembra da traição, e aquilo machuca, e aquilo dói, e ainda você precisa liberar o perdão para a pessoa que te traiu lá, por mais que passou 10 anos, 15 anos, 20 anos. Para encerrar, Jesus, o diabo estava observando, o diabo tentou Jesus nessa área. O diabo tentou Jesus nessa área para que Jesus não perdoasse a humanidade. E um instrumento forte foi Judas. E quando Judas chega, Jesus chama Judas de amigo. Jesus já está começando a quebrar todas as barreiras. E quando Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos perdoa, Pai, está consumado. O que Jesus está pagando a nossa dívida? O que Jesus está liberando na cruz do Calvário? O perdão para a humanidade. Aleluia. E quem se achega até Cristo tem uma nova história. Aleluia, Jesus. Atrás do perdão, dentro da tua casa, tem uma nova história. Atrás do perdão, no meio de uma família, tem uma nova história. Se coloca de pé, Jesus. Então, irmãos, o que faz a nossa vida paralisar? O que Jesus está preocupado com você? A tua mente. Não guarde amargura dentro de você. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Eu sei, irmãos. É difícil. Um dia, quando a minha irmã foi assassinada no bosque, nunca mais esqueço aí. O Rafael aqui, ó. Ele preocupado comigo, com a minha reação. O Rafael chegou para mim e falou assim, ó, não faça nada, porque esse rapaz pode ser companheiro seu de igreja. Não sei se você vai lembrar, você falou isso aí para mim. Ele pode ser companheiro seu de dentro de igreja. E eu guardei isso. E na hora que o Rafael falou, a minha raiva, eu não nem era crente, irmão, mas a minha raiva era matar o cara também. Eu queria matar o rapaz. Só que quando o Rafael chegou e falou desse jeito para mim, aquilo caiu. Porque nós fazia bagunça, mas não é assim no temor de Deus. Então, irmãos, atrás de um perdão, sempre tem uma nova história. Às vezes, se eu pego um revólver e vou atrás e acabo fazendo besteira, eu tinha destruído a minha vida. Mas eu liberei o perdão. O meu pai liberou o perdão. A minha mãe liberou o perdão. E nós tivemos a nossa vida mudada. E a nossa história mudada. Teve uma mãe que esperou o assassino do filho dela na porta da delegacia. E quando o menino estava passando algemado, ela grudou no menino e falou assim, vem aqui, eu te perdoo. Eu perdoo, você matou meu filho, mas eu te perdoo. O que estava acontecendo ali? Ela estava sendo curada e estava curando a vida do menino. Então, irmãos,
não deixa que nenhuma raiz de amargura brote no teu coração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos continuar e nós vamos falar acerca das 4 mentes na próxima oportunidade. Então feche seus olhos.